Bolsonaro preso, na minha opinião, por um crime impossível, que não aconteceu, que ele não cometeu. Não bastasse esse absurdo, quero trazer aqui para vocês alguns pontos, 7 pontos que evidenciam uma manifesta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, comparando a prisão de Bolsonaro com a prisão do presidente Lula, que tiveram ritos e procedimentos totalmente diferentes. Então vamos lá. Primeiro, a competência. Houve uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal para que Bolsonaro deixasse de ser processado na primeira instância e seguisse ali o rito normal para ser processado direto no Supremo Tribunal Federal. Então, se entendia, o próprio STF entendia que ex-presidentes da República não poderiam ser julgados pelo Supremo, deveriam ser julgados na primeira instância, como foi o caso de Luiz Inácio. Quando foi denunciado lá pela Lava Jato, ele foi denunciado e foi processado pela primeira instância. E aí ele teve ali o rito tradicional, normal para qualquer cidadão, uma vez que ele não ocupava mais o cargo de presidente. Vale lembrar que o tal do foro, chamado foro por prerrogativa de função, ele não pertence à pessoa, ele pertence à cadeira. Então você está ocupando a cadeira de presidente da República, aí você tem foro privilegiado. Aí você terminou o mandato, você saiu da cadeira. Quando você vai, você não leva o foro com você. O foro fica na cadeira para quem ocupar o cargo, então, passar a ter o foro. Esse entendimento o Supremo mudou no meio do caminho, entendendo que, então, ex-presidentes, que é o caso de Bolsonaro, pudesse ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Houve a necessidade de uma mudança de entendimento por parte da Corte Suprema do Brasil. Outro ponto. Os recursos, a possibilidade de recursos. Como Bolsonaro foi julgado direto no Supremo, já é o Supremo, já é o topo da cadeia alimentar da justiça brasileira, o STF impossibilitou que Jair Bolsonaro tivesse recursos diretos, como foi o caso de Luiz Inácio. O presidente Lula, que foi condenado em primeira instância na Lava Jato, pôde recorrer à segunda instância, pôde recorrer à terceira instância. Teve, inclusive, ali mais de 10 juízes que apreciaram aquele processo e que proferiram condenação. Além do juiz lá da primeira instância, que no caso foi o Sérgio Moro, à época, nós tivemos outros 9 juízes entre segunda e terceira instância que proferiram condenação ao Lula, diferente de Bolsonaro, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal direto, e ainda houve uma mudança de regimento interno dentro do Supremo, porque um ex-presidente deveria ser julgado pelo pleno daquela casa, que não foi o caso de Jair Bolsonaro. Ele foi julgado pela primeira turma e de pessoas que, na minha opinião, estariam suspeitíssimas, deveriam abrir mão do julgamento de Jair Bolsonaro. O caso do ministro Alexandre de Moraes, porque ele é vítima do suposto golpe. Ele é vítima. E a vítima não pode ser o juiz. Aí nós temos o caso do ministro Flávio Dino, que tem diversos vídeos na internet, diversos depoimentos dele na imprensa, comparando Bolsonaro ao demônio, enfim. Aí já torna o ministro alguém impossibilitado de julgar aquela causa, na minha opinião. E aí a gente vai caminhando por esses campos de impossibilidades, de impedimento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde Jair Bolsonaro foi julgado, que deveria, já que o Supremo mudou o entendimento, ser julgado pelo pleno da casa, pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então aqui a gente tem uma diferença muito importante. A possibilidade de recursos que a defesa do ex-presidente Lula teve quando ele foi condenado lá na primeira instância da Lava Jato foram inúmeras delas. Então ele recorreu e a defesa teve várias possibilidades de defesa e usou todas essas possibilidades de defesa, inclusive pedindo habeas corpus e outros tipos de caminhos jurídicos ao Supremo Tribunal Federal, que teve negado eles todos. Então a justiça, no caso
do presidente Lula, foi na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância e teve também a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, no caso de Lula. No caso de Bolsonaro, só o Supremo Tribunal, só a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Outro ponto importante, a questão das provas. O processo do golpe, o pseudo-golpe, que levou à prisão de Jair Bolsonaro, ele se baseou inteiramente, toda a estrutura jurídica foi baseada em uma única delação premiada, do Mauro Cid. E essa delação premiada, para quem assistiu a delação, para quem acompanhou esse processo, sabe que o Mauro Cid mudou a versão da delação dele pelo menos 6 vezes. Ele mudou a lógica da delação. Uma pessoa, uma delação que sustentou toda a lógica jurídica que levou à prisão de Jair Bolsonaro. Óbvio que na minha opinião, uma perseguição. Óbvio que o Mauro Cid, e deu a entender em diversos momentos, estava sofrendo também uma perseguição por causa da falsificação do cartão de vacina e foi feito aquele chamado phishing expedition várias vezes, prende celular e prende não sei o que, pega o celular não sei de quem, bota o cara na cadeia, pressiona o cara para tentar gerar a tal da delação premiada. Uma única delação premiada que sustentou toda a estrutura dessa farsa que foi esse pseudo tentativa de golpe, de abolição ao Estado Democrático de Direito. Já no caso da Operação Lava Jato, aquela que pegou o Lula, foram centenas de delações. Você entendeu certinho? Centenas, pelo menos 293 delações no processo da Lava Jato. Você entende? 293 delações contra uma única delação. Então aqui você percebe que tem uma robustez de delação aqui. Inclusive, nós tivemos pessoas amigas do Lula, como foi o caso do Palocci. Várias gravações você tem aí na internet disponível para todo mundo ver a delação do Palocci contando tintim por tintim como que funcionava, que o Lula sabia, de como ele recebia e como ele deixava de receber. No caso do Jair Bolsonaro foi uma única delação do Mauro Cid, que mudou a versão 6 vezes, pelo menos, que estava sendo pressionado ali porque tinha sido pego pela falsificação do cartão de vacina. Outro ponto, a celeridade, a correria no processo. O processo do pseudo-golpe durou o processo todo, menos de 1 ano. 1 ano. Agora, a Lava Jato durou anos. Acho que começou, se eu não estiver enganado, lá em 2017, pelo menos os processos. Lula acho que foi preso no começo de 2018, eu não lembro exatamente essas datas, mas essas datas são públicas, é fácil da gente conseguir, talvez até a gente coloque aqui as correções, mas enfim, foram anos. Até porque, como eu falei, Lula foi julgado na primeira instância, então teve todo o direito de defesa, de se manifestar, de defesa correu, teve a segunda instância e teve o direito de defesa, de se manifestar e pedir habeas corpus e pedir não sei o que ao Supremo Tribunal Federal, toda uma lógica jurídica que levaram anos para que então transitasse julgado para que ele pudesse ser preso. Já no caso da prisão de Jair Bolsonaro, todo o processo foi muito rápido, foi a toque de caixa, ele tinha que acontecer agora em 2025 para tornar Jair Bolsonaro inelegível em 2026 e talvez nos próximos anos. Outro ponto importante, a prisão antecipada. Lula só foi preso após a segunda instância confirmar a condenação dele. Então, além dele ter sido condenado pelo ministro Sérgio Moro, ele teve que ter uma condenação em segunda instância para então poder ser preso. Já Bolsonaro foi preso em um inquérito que sequer ele foi denunciado, que a prisão preventiva que aconteceu antes, dessa que aconteceu agora, de Bolsonaro, que ele já estava preso em casa, como prisão domiciliar, era de um inquérito que ele não foi indiciado. Era um inquérito em cima de Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro. Isso já foi suficiente, uma coisa que extremamente estranha, extremamente bizarra, mas foi suficiente para deixar Bolsonaro preso na residência dele. E isso aí é complicadíssimo. Você vê que a diferença imensa para poder prender Lula, teve que ser condenado na segunda instância, ter sido a confirmação da condenação em segunda instância para então poder ser preso. Outro ponto,
vigília, apoio e o conjunto da sociedade se manifestando. Assim como o Lula, que tinha lá um séquito de seguidores, de pessoas que defendiam ele, que estavam lá em cima dele, Bolsonaro também. Tanto que diz os jornais que um dos motivadores da prisão preventiva de Bolsonaro foi o chamado de uma vigília para frente da casa dele. Aí depois veio na imprensa a questão da tentativa de tirar a tornozeleira, enfim, uma série de questões que Bolsonaro estava tomando medicamento. Mas vamos lá, Bolsonaro foi preso após a convocação de uma vigília, que Flávio Bolsonaro, seu filho, convocou ali para ficar na frente da casa, pessoas se manifestando apoio a Bolsonaro, rezando por ele, fazendo uma série de atos em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula ficou enclausurado lá no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, o tempo que ele quis, fez comício, se entregou quando quis, depois de todo o showzinho que ele deu lá na frente do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Não houve nenhum tipo de pressão, não houve nenhum tipo de comoção. Ele fez o que quis, deu discurso, fez comício, fez oba-oba, os apoiadores fizeram lá uma série de acampamentos em apoio a Lula. Depois disso, ele se entregou e foi preso. Bolsonaro não. A convocação de uma vigília gerou um oba-oba danado em cima ali, que causou, inclusive, teoricamente, foi um dos elementos que causaram ali a prisão preventiva do presidente Jair Bolsonaro. Outro ponto importante. A morte civil que Bolsonaro teve antes da condenação de fato dele. Lula recebia visita de apoiadores, havia vigílias lá na frente, gente acampada lá na frente, inclusive Janja ficava lá na frente por muitos períodos de tempo, políticos, cartinhas que ele recebia de todo o tempo, um acampamento em frente ao prédio da Polícia Federal em Curitiba. Tudo isso acontecia enquanto Lula estava preso. Bolsonaro teve restrição de visita, inclusive dos filhos. Aí foi sendo liberado, era o Flávio podia, depois Carlos podia, Eduardo não pode, porque não pode voltar ao Brasil. Então tem um filho que está nos Estados Unidos, tem netos que estão nos Estados Unidos que não podem vir para cá, porque se vierem vão ser presos. Então está ausente dos filhos, de um dos filhos pelo menos, está proibido de dar entrevistas, de usar celulares, isso tudo antes da condenação final de Jair Bolsonaro. Então você percebe que teve dois pesos e duas medidas. Lula, antes da condenação, tinha vida normal. Depois da condenação, ainda assim tinha apoiadores políticos lá na frente, recebia cartinha, sabe-se Deus o que mais acontecia lá dentro do prédio da Polícia Federal. Bolsonaro, antes da condenação, não poderia usar celulares, não pôde dar entrevista, teve um oba-oba para visita de uma série de lideranças e de apoiadores deles mais próximos para poder fazer visita, dificuldades inclusive de visita dos filhos. Então a gente percebe aqui uma diferença imensa de tratamento que demonstra que a justiça brasileira tem lado, optou por um lado. Não basta a gente lembrar de frases de antigos ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo que derrotaram o bolsonarismo, perdeu o Mané e outras frases que demonstram que faltava ali um pouco de investidura ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que mostrava ali que tinha um lado, que não era imparcial, que havia uma parcialidade, tanto que derrotou um determinado lado do espectro político na fala de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Dizem que vamos nos tornar uma Venezuela. A gente ouve isso direto por aí. O Brasil vai virar Venezuela, o Brasil vai virar Venezuela. Se vai virar Venezuela ou se não vai virar Venezuela, nós veremos. Mas nós já estamos, na verdade, num ponto de retorno que Maduro, o líder que deve ou não deve cair de Maduro na Venezuela, vamos ver o que vai acontecer aí nos atos do Trump, está sentindo inveja da perseguição do colega dele, do amiguinho dele, do Luiz Inácio. Ele deve estar sentindo inveja do regime lulista aqui no Brasil por tudo que está acontecendo, que envolve não só a prisão de Jair Bolsonaro, mas de outras pessoas que estão presas pelo 8 de janeiro, que já deveriam estar soltas faz muito tempo.